Olá, tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir de agora estamos juntos mais uma vez para mais um dos nossos Papo de Fradinho. Por nosso tão amado Filho de Deus, eu quero saudar a cada um de vocês que acompanha aqui o nosso trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apesar de todos nós sabermos, por meio bíblico, o que aconteceu aos apóstolos diretos de Jesus Cristo após a sua morte, e até mesmo sabermos como eles morreram, existe um fato que é um pouco que desconhecido da grande maioria dos que professam a fé cristã, seja esta pelo catolicismo ou pelo protestantismo. E este fato nos leva a uma pergunta. Depois da morte de Jesus Cristo, por onde será que andaram seus apóstolos? Já que a ordem dada a eles pelo Mestre foi: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, conforme está escrito em Marcos, no seu capítulo 16, versículo 15. Então, por onde será que eles andaram a executar essa ordem recebida de Jesus? Isso é exatamente o que saberemos a partir de agora, aqui no nosso Papo de Fradinho. Após a morte do Cristo, os seus apóstolos não simplesmente sumiram, desapareceram ou desistiram de aplicar os ensinamentos que durante 3 anos haviam recebido. Eles se separaram pela primeira e última vez e partiram para mudar o mundo. E aqui eu vou mostrar a você não apenas por onde andaram evangelizando, mas também, claro, como encontraram a morte alguns desses apóstolos diretos de Cristo nesta evangelização. E vamos começar por Pedro. Pedro, aquele a quem Jesus designou como o primeiro Papa, ao lhe dizer que ele seria a pedra sobre a qual estaria fundada a sua igreja e que lhe daria as chaves do seu reino. Ele, para cumprir exatamente tal determinação, que foi a de fundar a Igreja de Cristo, partiu de Jerusalém para Roma, onde efetivamente fundou a igreja. E, infelizmente, terminou pelo Império Romano sendo crucificado de cabeça para baixo. E isso a seu próprio pedido, já que, segundo ele mesmo afirmou, não se achava digno em morrer da mesma forma como antes havia morrido seu mestre. João atravessou toda a Ásia Menor e foi parar em Éfeso, onde acabou sendo exilado na ilha de Patmos. João foi, dentre todos os apóstolos, o único que morreu de morte natural. Já Tiago, maior, pegou o caminho rumo ao extremo oeste e se tornou o patrono de Santiago de Compostela, na Espanha, local onde, segundo consta na tradição, se encontram seus restos mortais e onde até hoje é feita uma belíssima caminhada num trajeto, conhecido por Caminho de Santiago. De alguns outros apóstolos, bem pouco sabemos. E esse é o caso, por exemplo, de Tomé. Mas dentro desse pouco que sabemos, está a certeza de que ele cruzou por desertos e por mares, até conseguir chegar à Índia, onde terminou seus dias sendo também martirizado. Ou seja, aquele Tomé, cheio de dúvidas, de tudo, acabou seus dias afirmando sem qualquer dúvida a verdade que recebera do Cristo, evangelizando o Oriente. Outro apóstolo, o André, foi anunciar o Cristo em uma terra ainda mais difícil de ser evangelizada e que atualmente é por nós conhecida como Rússia. E depois ele partiu para a Grécia, onde também acabou morrendo como um mártir em Patras, a terceira maior cidade da grega. André foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X. Já Bartolomeu levou o evangelho para a Armênia. E segundo alguns historiadores, ele também pregou na Arábia
e na Etiópia. Mas foi na Armênia, em uma cidade de nome Albanópolis, que ele terminou encontrando sua morte de uma forma muito cruel, já que ele foi esfolado vivo, e por este fato, Miguel Ângelo o representou segurando a própria pele, e isso em uma pintura no interior da Capela Sistina, no Vaticano. Outro importante apóstolo foi aquele que, antes de se encontrar com Cristo, era um cobrador de impostos, o Mateus. Depois da morte do seu mestre, ele partiu para evangelizar na Etiópia e na Pérsia, até que foi morto. São Mateus morreu por ordem do rei Hidarco, a golpes de espada, no exato momento em que ele se encontrava a celebrar a Santa Missa no altar da igreja. E aqui eu faço um parentezinho para dizer a vocês uma coisa sobre esse fato. Este é mais um fato que confirma que foram sim os apóstolos, por meio de Pedro e de Paulo, e em obediência à ordem de Jesus, que fundaram a Igreja Católica. Já que apenas a Igreja de Pedro, a Igreja Católica, celebra a Santa Missa. Então, se ele estava a celebrar a Santa Missa, de que outra igreja estaríamos falando? Bom, vou voltar ao texto. Já quanto ao outro Tiago, o Tiago menor, segundo consta sobre a sua morte, existem duas versões. Uma diz que ele teria sido apedrejado até a morte na Pérsia. Já a outra versão, que inclusive é a mais aceita pelos historiadores, afirma que ele foi crucificado quando evangelizava no Egito. Simão, também conhecido como Simão o Zelote, e que é mencionado como sendo irmão de Jesus, juntamente com Tiago, José e Judas, pela tradição católico-romana, sabemos que ele foi martirizado, provavelmente tendo sido cortado ao meio, ainda vivo, com um serrote. Judas Tadeu foi evangelizar na Síria e na Mesopotâmia, e terminou sendo assassinado na Pérsia a golpes de lança, e depois foi decapitado com uma machadinha. Isso tudo por ele não ter negado ao Cristo e se curvado diante dos deuses pagãos, que era o que todos queriam ali. É um dos poucos apóstolos de quem a gente tem plena certeza com exatidão da data da sua morte, que ocorreu no dia 28 de outubro do ano 70 depois de Cristo. Quanto a Filipe, este foi, após a morte de Jesus, pregar na Grécia e na Ásia Menor, tendo encontrado a morte na cidade de Herápolis, na Turquia, sendo crucificado de cabeça para baixo. Após a traição e o suicídio de Judas Iscariotes, o nome escolhido como seu substituto foi o de Matias. E depois da morte do Cristo, ele foi levar o evangelho para a Judéia, para a Capadócia e depois para a Etiópia. A morte desse apóstolo, segundo a tradição, não é relatada na Bíblia, mas, ao que consta, ocorreu por apedrejamento e decapitação na cidade de Jerusalém. Como eu deixei bastante claro por aqui, nenhum dos apóstolos se esconderam após o martírio de Jesus Cristo. Pelo contrário, eles atenderam completamente a ordem que foi dada a eles pelo Mestre e levaram ao mundo essa chama de fé que atravessa continentes e séculos e que seguirá a iluminar a humanidade cristã, e que ainda hoje a esperança cristã é que eu, você e todo o povo cristão prossiga essa jornada dos apóstolos, que nós sejamos esses discípulos e que levemos a qualquer preço, inclusive da nossa vida,
a palavra que recebemos de Deus, através do seu Filho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Termina aqui mais este nosso papo de fradinho. Eu, como sempre, rogando para que Deus Todo-Poderoso e nosso Criador tenha compaixão e muita misericórdia eterna de todos nós que somos seus filhos, que Ele nos perdoe em nossos pecados e que pelo seu divino Espírito Santo possamos ser livres, iluminados, abençoados e felizes. Bom, agora eu quero, como sempre, te pedir o quê? Que deixe o seu like. Claro, se você gostou. E que se você ainda não for inscrito no canal, vem agora. Clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. Não se esqueça dos meus pedidos que eu faço todas as vezes, para que você compartilhe esse nosso canal com seus amigos, com seus colegas de trabalho, de escola, familiares, e que também não deixe de assistir aos nossos vídeos por inteiro. E isso vai nos ajudar e muito, tá bom? Então agora fique com Deus. Até o próximo vídeo. Paz e bem.